Há cerca de 20 mil anos, o planeta em que vivemos era radicalmente diferente. Não apenas mais frio, mas mais extremo, imprevisível, inóspito. A última grande era glacial, também chamada de último máximo glacial, atingiu seu auge entre 26.000 e 19.000 anos atrás. Nesse período, imensas geleiras cobriam grande parte da América do Norte, Europa e Ásia. Era como se os polos tivessem avançado, transformando florestas em desertos de gelo e congelando oceanos. Até a costa, os níveis do mar estavam até 120 metros mais baixos do que os atuais. Regiões hoje submersas, como a ponte terrestre de Bering, que ligava a Sibéria ao Alasca, eram terra firme, permitindo a migração de humanos entre continentes. Ao mesmo tempo, vastas áreas do norte da Europa e do Canadá estavam cobertas por camadas de gelo com mais de 3 quilômetros de espessura. O peso dessas geleiras pressionava a crosta terrestre, afundando o solo. A paisagem era severa, ventos cortantes, pouca vegetação e ciclos brutais de frio seco. Nessas condições, sobreviver era um feito quase milagroso, mas os nossos ancestrais conseguiram. É importante entender que os chamados homens das cavernas não eram uma única espécie. Durante a era glacial, diferentes tipos de humanos coexistiam: Homo sapiens, Homo neanderthalenses e, em algumas regiões, denisovanos. Cada grupo enfrentava os mesmos desafios ambientais, mas com adaptações físicas e culturais distintas. O frio constante exigia mudanças profundas na rotina humana. As tribos que habitavam o norte desenvolveram hábitos nômades, movendo-se constantemente em busca de abrigo e caça. As regiões mais habitáveis estavam concentradas em faixas próximas a rios descongelados, vales abrigados e zonas onde a tundra permitia alguma vegetação rasteira, suficiente para atrair grandes animais herbívoros, como mamutes, bisões e renas. A fauna da época era imponente e ameaçadora. Além dos mamutes, os homens conviviam com ursos das cavernas, tigres, dente de sabre, leões pré-históricos, lobos gigantes e hienas adaptadas ao frio. O risco era constante, mas também havia oportunidade. Um mamute abatido, por exemplo, poderia alimentar um grupo inteiro por semanas. Mas como seres humanos sem tecnologia moderna conseguiram enfrentar esse cenário hostil? A resposta está naquilo que melhor nos define como espécie: a adaptação cultural. Não foi apenas o corpo que mudou, foi a mente. Os grupos humanos que sobreviveram à era glacial souberam observar a natureza, tirar dela o necessário e transmitir esse conhecimento entre gerações. Eles desenvolveram estratégias de cooperação, linguagem simbólica e redes sociais rudimentares que permitiam a troca de saberes e recursos entre diferentes clãs. Essa inteligência coletiva foi, talvez, o fator mais decisivo para resistir à extinção. E assim, em meio ao gelo e ao vento, nasceram as primeiras grandes invenções humanas: a domesticação do fogo, as ferramentas de osso e pedra adaptadas para cortar couro e carne congelada, a caça organizada em grupo, a construção de abrigos, mais importante, a capacidade de imaginar o amanhã, prever movimento dos animais, lembrar onde havia abrigo seguro, entender os ciclos das estações. A sobrevivência durante a era glacial, apenas uma luta contra o clima, foi a prova definitiva da engenhosidade humana. Diante do impossível, sobreviver ao frio glacial exigia mais do que coragem. Era necessário entender profundamente o ambiente, explorar cada recurso ao máximo e inovar constantemente. Por
Isso, os humanos daquela época desenvolveram soluções engenhosas que, em muitos aspectos, antecipavam comportamentos que só viriam a se consolidar milênios depois. Uma das invenções mais cruciais foi o uso intencional e controlado do fogo, não apenas para se aquecer, mas para cozinhar carne, afastar predadores e, em muitos casos, manter a sanidade durante longos períodos de escuridão e isolamento. As fogueiras tornaram-se o centro da vida social. Ao redor delas se reuniam os membros do grupo, dividindo alimento, experiências e histórias. Uma prática que ajudava a consolidar vínculos e manter a coesão em meio ao caos exterior. A construção de abrigos também foi uma questão de sobrevivência, quando não encontravam cavernas naturais que ofereciam proteção contra o vento e os animais. Os humanos erguiam estruturas com ossos de mamute, troncos enterrados e peles espessas. Em regiões mais expostas, criavam tendas móveis, cobertas com peles costuradas, ancoradas com pedras ou cravadas no solo congelado. Algumas dessas construções improvisadas resistiam por meses, oferecendo refúgio temporário em meio à vastidão branca. A vestimenta era outro ponto crítico. A pele humana não é feita para suportar o frio extremo. Por isso, as roupas foram aprimoradas com múltiplas camadas de couro e peles espessas presas ao corpo com tiras de tendão ou fibras vegetais. Não se tratava apenas de vestir qualquer pele. Cada tipo de animal tinha propriedades térmicas distintas e isso era compreendido empiricamente. A pele de rena, por exemplo, era mais leve e isolante, ideal para camadas internas. Já as de urso ou lobo eram usadas por fora, formando uma barreira contra o vento. Em alguns casos, encontrarão-se vestígios de calçados rudimentares feitos com grama seca entre duas camadas de couro, um sistema de isolamento térmico surpreendentemente eficaz. A alimentação também exigia engenhosidade. A base da dieta era a caça de grandes mamíferos, mas isso não era tarefa simples. Exigia organização, armadilhas e estratégias de emboscada coordenada. Quando um animal era abatido, nenhuma parte era desperdiçada. A carne era consumida fresca ou defumada. O couro servia para roupas e tendas. Os ossos viravam ferramentas ou armações, os tendões se tornavam cordas ou fios. Até o tutano e os cérebros eram utilizados como fonte rica de gordura, um nutriente vital para enfrentar o frio extremo. Durante o verão, frutas silvestres, raízes e castanhas complementavam a dieta. Alguns grupos armazenavam alimentos em buracos congelados ou estruturas subterrâneas improvisadas, antecipando um tipo primitivo de refrigeração. A sobrevivência não dependia apenas de força ou coragem, ela exigia planejamento. As ferramentas evoluíram de forma notável nesse período. As lascas de pedra, que antes serviam apenas como raspadores, foram transformadas em pontas de lança cuidadosamente moldadas e fixadas com resinas naturais e tendões. Lascas finas eram encaixadas em sucos de madeira ou osso, criando armas complexas, como as lanças de lâmina composta, e onde havia pedra escassa, como nas planícies geladas da Europa Oriental, os humanos passaram a usar ossos grandes de animais como matéria-prima principal. Esses avanços indicam algo mais profundo: o surgimento de um pensamento técnico e abstrato. A ideia de que um objeto podia ser melhorado, combinado, adaptado a uma nova função e que esse conhecimento podia ser ensinado, era o início de um salto cognitivo que mudaria para sempre a história da humanidade. Tudo isso revela uma verdade
muitas vezes esquecida. Os chamados homens das cavernas não eram brutos e racionais, mas observadores atentos, artesãos habilidosos e estrategistas, resilientes diante de um mundo que não perdoava erros. Antes de continuar, se esse tipo de conteúdo te interessa, se inscreva no canal Origem Primitiva. Aqui a gente explora o passado com ciência, respeito e curiosidade, sem mitos, sem clichês. Estamos só começando. E sua inscrição faz toda a diferença. A adaptação ao frio extremo não transformou apenas a vida prática dos nossos ancestrais. Ela moldou também a maneira como pensavam, sentiam e se organizavam como grupo. A necessidade de sobreviver em um ambiente implacável acelerou um processo que definiria a espécie humana, a capacidade de viver em sociedade, em grupos pequenos e coesos. A cooperação deixou de ser uma escolha e se tornou uma regra: dividir alimentos, cuidar dos feridos, proteger os mais vulneráveis. Tudo isso passou a fazer parte de uma estrutura social baseada na confiança, no afeto e na transmissão de conhecimento. A infância se estendeu, os idosos ganharam valor como guardiões da memória e as tarefas começaram a ser distribuídas com mais especialização entre os membros do grupo. É nesse contexto que surgem as primeiras evidências de espiritualidade. Sepultamentos com objetos simbólicos, como ferramentas, ossos cuidadosamente dispostos e até vestígios de pigmentos, indicam que os humanos da era glacial apenas enterravam seus mortos. Eles pareciam acreditar que havia algo além. Essa dimensão simbólica da vida também se manifestava em outro aspecto fundamental: a arte. As famosas pinturas rupestres encontradas em cavernas da França, da Espanha, da Indonésia e de tantas outras regiões, não eram apenas decoração. Elas registravam animais caçados, cenas de movimento, símbolos abstratos e até formas humanas estilizadas, feitas com pigmentos naturais, como ocre, carvão e minerais moídos. Essas imagens revelam um pensamento complexo, uma forma de comunicar, lembrar, ensinar e talvez até ritualizar. Para um povo que vivia em constante movimento, a memória era um recurso vital. Sem escrita, sem mapas, sem calendários, o conhecimento precisava ser transmitido com precisão e repetição. E isso só era possível por meio da linguagem oral e das práticas culturais: contar histórias, ensinar técnicas de caça, identificar plantas perigosas, reconhecer padrões no céu. Tudo isso dependia da mente humana. Foi justamente nesse período que o cérebro dos Homo sapiens consolidou uma capacidade cognitiva singular. Além da cultura e da linguagem, a própria biologia foi sendo moldada pelo ambiente. Há indícios de que populações humanas que viviam em regiões mais frias desenvolveram adaptações físicas discretas, como narinas mais estreitas, maior massa corporal relativa e metabolismo mais eficiente em climas gelados. Embora o processo evolutivo não seja imediato, o estresse ambiental da era glacial certamente exerceu pressão sobre quais características seriam transmitidas com mais sucesso. Com o recuo do gelo, milhares de anos depois, essas populações humanas já haviam se espalhado por quase todos os continentes, levando consigo as estratégias de sobrevivência que desenvolveram naquele mundo congelado. Que começou como pura necessidade se transformou em herança. A era glacial apenas testou os limites da resistência humana. Ela forjou a base do que somos: seres sociais, inventivos, capazes de prever, sentir e criar. Tudo isso
Começou quando o frio nos obrigou a pensar coletivamente. Hoje, os vestígios daquela luta ainda estão ao nosso redor, nas ferramentas que usamos, nas roupas que vestimos, nas histórias que contamos. O homem das cavernas sobreviveu não apenas com lanças ou peles, mas com memória, cooperação e imaginação. Se você chegou até aqui, é porque também sente essa curiosidade por entender de onde viemos e o quanto tivemos que lutar como espécie para continuar existindo. Se você quer continuar descobrindo como viviam nossos ancestrais, inscreva-se no canal Origem Primitiva. Aqui cada vídeo é uma viagem profunda ao passado, consciência, respeito e fascínio pela jornada humana. Nos vemos no próximo vídeo.